Pessoal, boa noite. A gente vai falar hoje, sobre o ensaio de compressão. É o segundo ensaio dentro dos ensaios mecânicos que a gente está estudando. Nós falamos na aula passada sobre o ensaio de tração. Então agora nós estamos falando sobre o ensaio de compressão. O ensaio de compressão na nossa área, que é a área de mecânica, ele é muito pouco utilizado, porque ele não tem tanta precisão como o ensaio de tração que nós vimos na aula passada. Ele é utilizado especificamente para poucos itens na parte de mecânica. O ensaio de compressão ele é muito utilizado na parte de construção civil, Por exemplo, aqueles pisos intertravados, que a gente vê na rua durante o dia a dia, que são pisos para fazer calçamento. Tudo aquilo existe normas que definem a resistência daqueles pisos, que nós chamamos de piso intertravado. Então, aquele piso é levado para um laboratório e é feito um ensaio de compressão. O que é um ensaio de compressão? É o que a imagem está mostrando para a gente. É quando eu tenho uma base, eu tenho um corpo de prova e eu vou ter uma força, uma força para baixo, fazendo com que eu comprima o corpo de prova, fazendo que ele tenha um formato de barril, por exemplo, ou que ele se comprima. Se for um aço muito dúctil, que ele se comprima conforme uma moeda, por exemplo. Então a gente vai ver que não é um aço muito usado na mecânica para alguns itens específicos. Então, o ensaio de compressão é o que? É a carga aplicada, é a aplicação da carga compressiva uniaxial de um corpo de prova. Nos ensaios de compressão, os corpos de prova são submetidos a uma força axial para dentro, distribuído de forma uniforme em toda a seção transversal do corpo de prova. Então, aquilo que eu já expliquei para vocês aqui. Eu tenho um corpo de prova e essa força aqui vai comprimir o corpo de prova, fazendo com que ele se achate mesmo, Ele vai acontecer o achatamento do corpo de prova. Aqui eu coloquei uma imagem legal, que eu sempre gosto de falar dela. Imagina-se uma ponte, E sobre essa ponte aqui nós temos passagem de carro, passagem de caminhões, entre outras. Vamos imaginar que você tem uma ponte com um determinado comprimento, e aí eu tenho esse arco que faz uma parte de sustentação, e eu tenho essas colunas, que ligam essa parte fixa a essa outra parte fixa. Então, se a gente parar para observar, esses pilares aqui, existe um cálculo de compressão para eles muito importante. Quando o engenheiro calculista vai determinar esse tipo de cálculo aqui, ele tem que levar em consideração o peso da parte superior e a quantidade de carros que vai passar ali em cima. Pode acontecer um acidente no início ou no final da ponte, que seja, depende do sentido que você está, e ficar cheio de caminhões aqui carregados. Então, tem que ter um cálculo muito importante para que esse pilar não venha sofrer o que nós chamamos de flambagem, Vocês vão ver a seguir do ensaio. O que é flambagem? É que ele se dobre grosseiramente, que vocês entendam. Então, essa aqui é uma imagem ilustrativa que mostra o que é o ensaio de compressão, qual é a finalidade dele. Então, da mesma forma que a gente falou na aula passada do ensaio de tração, o ensaio de compressão nós também trabalhamos a fase elástica e trabalhamos a fase plástica. Aquilo que eu expliquei lá na aula passada. Corpo de prova na fase inicial, corpo de prova aplicada uma força sobre ele. Observem que ele sofreu uma deformação, que nós chamamos de deformação por barril. Ele tende a diminuir o comprimento e aumentar a largura. E quando eu retiro essa força, ele retorna à forma que ele tinha antes. E isso porque eu estou trabalhando a fase elástica. Lembram da aula passada? A fase elástica está ligada à lei de Hooke. Essa deformação ela só acontece porque eu estou aplicando uma força. Fase plástica é quando eu tenho um corpo de prova sem aplicação de força. Nessa fase aqui eu apliquei uma força sobre o corpo de prova e aqui eu retirei a força aplicada no corpo de prova. Observem que ele não manteve a mesma deformação que ele tinha quando a carga estava aplicada, mas ele também não retornou à forma original. Ele manteve uma parcela da deformação dessa carga.
Essa lei de elasticidade, plasticidade, nós estamos falando disso desde o primeiro módulo, lembram? Nós falamos bastante lá no primeiro módulo, na questão de propriedades dos materiais, né? Onde que a gente falou bastante de fase elástica e fase plástica. Isso vocês vão levar isso aí para a vida profissional de vocês sempre. Isso tem que estar bem entendido. Fase elástica, ele deforma e retorna, e a fase plástica é quando acontece uma deformação, e essa deformação ela não retorna mais à fase inicial ou à fase primitiva, como algumas literaturas dizem. O ensaio de compressão é mais indicado para avaliar essas características, principalmente quando se trata de materiais frágeis, como ferro fundido, madeira, pedra, concreto, e também recomendado para produtos acabados, como molas e tubos. De modo geral, podemos dizer que compressão é um esforço axial que tende a provocar um encurtamento do corpo de prova submetido a este esforço. Então, se alguma atividade avaliativa, uma questão de prova, tem um concurso que vocês forem fazer, se pedir uma definição de compressão, é isso. É quando eu aplico uma carga axial a um corpo de prova que vai fazer com que esse corpo de prova encurte, que aconteça um encurtamento do corpo de prova submetido a esse ensaio. Como todo ensaio, né, existem algumas limitações. As limitações do ensaio de compressão são as seguintes, né? O ensaio de compressão não é utilizado para os metais em razão das dificuldades de medir as propriedades avaliadas nesse tipo de ensaio. Aquilo que eu falei para vocês no início da aula de hoje. O ensaio de compressão ele é mais utilizado para produtos frágeis, né? Concreto, ferro fundido, que está ligado à nossa área, mas os aços de forma geral, eles não são utilizados. Tem até um exemplo no slide anterior que a gente utiliza isso para tubos e molas. Então, quais são as limitações? É o atrito do corpo de prova e as placas de ensaio e a flambagem. Vamos entender o que é isso, né? Os limites, né? O atrito, né? Para diminuir esse problema, é necessário revertir as faces superior e inferior do corpo de prova com um material de baixo atrito, né? Como parafina, teflon. Teflon é aquela famosa fita veda-rosca, né? Que a gente usa para vedar uma encanação de casa. Esses materiais, eles ajudam nesse atrito entre o corpo de prova e a base da máquina, que é uma das limitações do nosso ensaio. Então, o atrito ele se limita muito por causa disso. A gente tenta corrigir essa limitação utilizando esses materiais de baixo atrito. E a outra limitação é a flambagem. O que é a flambagem, né? Isto é, um encurvamento do corpo de prova. Isso ocorre devido à instabilidade na compressão de metais dúcteis. O que é metal dúctil, pessoal? Isso aqui é um metal dúctil. Aquele arame da construção civil. O cara pega aquele vergalhão lá e dobra ele para fazer um estribo, né? Para formar aquela coluna para a construção de casa. Aquele metal da construção civil é um metal dúctil, né? Ductilidade está ligada diretamente à capacidade do material se deformar. Então, quando eu vou realizar um ensaio de compressão em materiais dúcteis, é um tipo de limitação também. Então, o que eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso evitar o comprimento excessivo desse corpo de prova. Normativamente, eles falam que o comprimento do corpo de prova, por exemplo, né? Aqui eu tenho um corpo de prova. O comprimento desse corpo de prova, ele tem que ser de 3 a 8 vezes o valor do diâmetro. Então, vamos imaginar que eu tenha um diâmetro de 10 milímetros aqui. Se esse diâmetro tem 10 milímetros, o meu comprimento do corpo de prova tem que ser no máximo 80 milímetros. Por quê? Se eu tiver um comprimento muito grande, quando eu fizer o esforço de compressão, em vez dele comprimir, ele vai dobrar. É o que nós chamamos de flambagem. Em alguns casos, essa relação de diâmetro e comprimento pode ser de 1 para 1, ou seja, se o corpo de prova tem 10 milímetros de diâmetro, eu tenho que ter um comprimento de 10 milímetros também.
O interessante é que o ensaio de compressão, ele também é muito utilizado na parte aeronáutica, né? Que eles utilizam, por exemplo, essa aqui é uma imagem de um trem de pouso. Normalmente se faz corpo de prova, só que como a parte aeronáutica, os ensaios são mais críticos, né? Eles ensaiam o trem de pouso inteiro, então eles não tiram um corpo de prova do trem de pouso, né? Essa aqui é uma imagem do ITA, né? Instituto de Tecnologia Aeronáutica, onde que eles estão fazendo um ensaio de compressão diretamente no trem de pouso, para poder avaliar como que aquele trem de pouso vai reagir, não em um corpo de prova, mas sim no produto acabado. Por fim, a gente tem materiais dúcteis, né? Como que eles se comportam em relação ao ensaio de compressão. Eu tenho a minha carga inicial, aplicação da força, ele está no formato de barril, e aqui a força final. Eu consegui deformar esse corpo de prova até que ele ficasse como se fosse uma moeda, porque o material ele é dúctil, ele se deforma, ele aceita essa deformação. Então, materiais dúcteis, eles se comportam dessa forma. Não acontece ruptura no ensaio de compressão para materiais dúcteis. Eles não se rompem. E como que o material frágil se comporta ao ensaio de compressão? Então, os materiais frágeis, eles apresentam pouca ou nenhum escoamento, né? Eles se rompem facilmente ainda na fase elástica. Aqui eu tenho um corpo de prova de um material frágil, né? Isso aqui é um material frágil, ele não suporta, ele não tem deformação plástica. Se eu tiver força suficiente, ele vai quebrar, mas ele nunca vai ter este formato. Eu nunca vou deixar este camarada desse jeito, porque ele não tem característica dúctil. Se eu aplicar uma força suficientemente até eu ultrapassar o limite de ruptura dele, eu vou quebrar esse aço, mas ele não vai ficar deste jeito, nunca. Ele não tem característica para isso. Então, o material frágil, ele vai resistir um determinado tempo e depois ele vai fraturar, que é uma fratura que a gente chama de 45 graus, e o ensaio terminou aí, o ensaio de compressão para materiais frágeis. Então, pessoal, ensaio de compressão é isso, é um ensaio muito simples, não voltado tanto para a nossa área, que é uma área da mecânica. A gente utiliza o ensaio de compressão em tubos e em molas, somente para isso. O restante da aplicação deste ensaio, que é ensaio de compressão, é só para materiais utilizados, por exemplo, na construção civil, ok? Então, finalizado aí